Você sabia que o maior patrimônio musical do Espírito Santo completa 72 anos e faz entregas muito além da sala de aula? Estamos falando sobre a FAMES e quem vai conversar conosco hoje é Fabiano Araújo, pianista, doutor em música pela Sorbonne e diretor-geral da FAMES. Seja muito bem-vindo, Oi, Fabiano. Amanda, tudo bem? Prazer estar aqui com você, com todos a nossa audiência aqui. A gente que agradece. Bom, Fabiano, a FAMES comemora 72 anos agora em maio, né? Olhando para o passado e para o presente, qual o senhor considera, no momento, o maior legado da instituição para a sociedade capixaba? Olha, uma instituição com 72 anos, como a FAMES, ela tem uma tradição, ela tem uma história muito importante, muitas entregas ao longo de todos esses anos, né? Ela começa ali com a oferta de cursos de instrumento e canto, música erudita, e pouco a pouco foi produzindo uma abertura para outros estilos musicais. Só que hoje, você olha para essa instituição já madura, né, a gente desenvolveu um olhar para ela, assim, é uma instituição madura, com muita tradição, mas totalmente rejuvenescida, pronta para mais 72 anos. Como? Uma instituição que esteja pronta para o século XXI. Essa foi a nossa principal missão, principal meta, fazer com que essa instituição, com toda a sua história, ela esteja pronta para mais 72 anos, encarando o século XXI e todos os desafios do século XXI. Com isso, é uma instituição que hoje atende desde a musicalização infantil até a maturidade, passando por cursos livres, infanto-juvenil, graduação e pós-graduação, com projetos intramuros e extramuros. Essa foi uma grande virada que a gente conseguiu fazer nos últimos anos, para que efetivamente a gente tivesse uma instituição com essa história, mas também pronto para continuar fazendo a história. E assim, o senhor comentou das mudanças ao longo dos anos, né? Ela começou, voltada como conservatório, voltado pra música erudita, e hoje aceita a música popular, né, elas se integram. Eh, Há uma mudança de perfil, de público que busca FAMES, por conta dessas mudanças. Me conta um pouco como é que é o público da FAMES. Não, vamos colocar da seguinte forma: a música, sendo ela de repertório de música erudita, né, de música clássica ou de música popular, essas duas modalidades são músicas de alta complexidade, né? Uma não é mais fácil que a outra ou mais Uhum. simples que a outra, Ao elas têm contrário do que muita gente do que muita pensa. gente pensa, ela tem caminhos diferentes Uhum. e elas foram se estruturando e se formalizando de forma diferente. A primeira a se estruturar foi a música erudita, porque ela, na Uhum. verdade, ela já chegou ao Brasil estruturada, né. A música popular, ela vem sendo desenvolvida, aí sim, né, com os nossos povos originários, com a nossa sociedade, ao longo de todos os eventos também próprios da nossa história aqui do Brasil, né. E isso também foi se sistematizando ao longo dos anos 70, 80, atingindo uma maturidade nos anos 90, mais ou menos. Então é natural que os cursos, né, de música popular tenham aparecido um pouco depois, né. Os músicos de música popular sempre existiram, mas não necessariamente com uma formação sistematizada numa instituição, né, como a nossa. Então esse processo de abertura foi acontecer na FAMES já em 2003, né. Né, nessa época eu fui professor da FAMES, né, foi até o meu primeiro trabalho como professor, na oferta de um curso técnico, né, e em 2017 passou a ter o curso de graduação, né, o curso de ensino superior em música popular, né. Eh, o senhor assumiu a gestão com o desafio de modernizar a faculdade, né. O senhor assumiu desde 2019, Isso, em passou 2019. pelo período da pandemia, né, Sim, muita exigência por processos online. sim. Como foi essa transição, né, inclusive com a oferta de EAD, né? Sim.
Bom, em 2019, a gente encontrou a instituição com justamente o nosso diagnóstico foi esse, que ela precisava estar pronta para os desafios do século XXI. Naquele momento não era essa a realidade, né. Eu diria, assim, o século XXI, 10 anos depois que a gente foi Aham. entender bem ele, foi, né, justamente ali onde a gente estava ali em 2019, já pegando aí essa segunda década, né. Então, os problemas já estavam ali aparecendo, o público já era esse público de uma nova geração, né, que já tem muito conhecimento e muito interesse, exige muito, né, Uhum. e também focado em tecnologias. A gente fez uma grande, modificação da estrutura de sistemas da instituição e, junto com esse sistema, naturalmente, as possibilidades de recursos online, né. Mas a nossa ideia não era oferecer cursos online, EAD, era ter essa estrutura, porque é muito comum, Uhum. você tem aulas presenciais, mas se você tem os recursos, Sim. né. Então, o primeiro ano foi um ano muito interessante, né, e a gente estava, assim, de vento em popa, né, com muitos projetos, mas em 2020, com a pandemia, a própria implementação desse sistema sofreu um choque, e foi um choque de imediato, assim, não, isso que está sendo estruturado para dois anos de implementação e etcétera, tem que ser Agora. implementado agora, daqui a 3 dias, né. Então isso foi realmente muito intenso. Que bom que a gente tinha toda a estrutura ali pronta para ser usada, exigiu muito esforço, muito Uhum. compromisso dos nossos servidores, né, dos alunos também, dos professores, a gente dialogou muito para encontrar a solução. Mas Amanda, uma solução para a música já não é simples, mas para uma faculdade de música que oferece todos os instrumentos em Uhum. todas as modalidades, é muito complexo, porque a solução para o canto era diferente da solução dos sopros. O sopro soprava, imagina, com instrumentos que sopra Aham. para As regras a sanitárias, questão né. das regras sanitárias, completamente diferente para o violão, que é um instrumento portátil. Mas e para o piano e para a percussão, que são instrumentos enormes? Enormes. Então os desafios eram realmente imensos, mas a gente pensou junto e a gente conseguiu enfrentar da melhor forma possível. Outra marca dessa gestão é da capilaridade a FAMES. Aí temos projetos como Música para Todos, vagas online. Como é que foi essa expansão de sair de Vitória, também, interiorizar mais a FAMES, né, no Espírito Santo? Amanda, tem um colega do Conselho de Educação que me diz o seguinte: a Faculdade de Música do Espírito Santo, agora sim, ela é do Espírito Santo, porque ela conseguiu alcançar o Espírito Santo como um todo, né. De fato, isso a gente percebeu logo no primeiro ano, né, com as audiências públicas. Aí eu vi lá: queria que tivesse uma FAMES aqui na minha cidade", né. Eu falei: "Olha, esse desejo de ter a FAMES na cidade, né, das pessoas, isso é legítimo, né, mas como que a gente pode fazer isso?". Então a gente já tinha o projeto que era que é o Música na Rede. O Hum. Música na Rede, junto com a SEDU e com a FAPES, a FAMES já está em todas as cidades, mas na rede pública. Isso é ótimo, porque tem uma grande estrutura, né, e já está integrado na formação, né, do ensino médio. O aluno na sua escola tem os instrumentos, né, o projeto de orquestra, por exemplo, tem lá violoncelo, tem violino, viola, contrabaixo. Se tem coral, ele vai ter lá todo o trabalho de coral, orquestra de violões e bandas, né. Uhum. Então todos esses projetos são possíveis na rede, tá. Hoje são 7.000 alunos atendidos. Bastante gente, né. Todas as cidades do Espírito Santo têm um projeto da FANES. Então, esse foi um primeiro passo. Isso é importante, porque a gente tem visto nos últimos anos, na fila do vestibular, Uhum. vão lá os alunos, do Música na Rede, né, e são um dos melhores. Eles já chegam tocando muito bem, né, muito prontos, com uma visão muito mais integrada do que é viver de música e trabalhar em alto nível com a música. Uhum. Mas isso não era suficiente, porque eu lembro em algumas reuniões as pessoas me procuravam e falavam assim: "Mas e se eu quiser aprender música do zero?". Olha, você que quer aprender música do zero, a gente pensou um projeto para você, que se chama Música para Todos. Porque o Espírito Santo é um estado que não precisa mais ter as pessoas que não precisam começar do zero,
porque o Música para Todos já vai oferecer esse Uhum. acesso. Então, eu tenho dito, você pode ir para a FAMES agora começar do 10, do 20, do E 30, até do zero. sabe? Porque Uhum. aquela base, aquele conhecimento que vai inclusive tirar muito dos tabus que as pessoas podem ter em relação ao conhecimento da música, né? Ele vai ver que eu não sei nada de música, ele vai ver que ele sabe que ele pode potencializar isso, e então, se ele quiser formalizar junto com a gente, né, ele vai ter também essa possibilidade, mas do zero já não mais. Esse é o Música para Todos, que também está em todas as cidades, e nos municípios do Espírito Santo, em cursos produzidos pelos nossos professores e estão nos polos da Universidade Aberta Capixaba com mediadores presenciais. Desculpa, eu não sei como se referir, mas na FAMES existe orquestra, existe coral. São quantos grupos, né, de que tipos ao todo? Olha, nós temos coro sinfônico, banda sinfônica, orquestra sinfônica e temos big band, né, aí já são 4. Esses são os grandes grupos orquestrais. E tem também os grupos orquestrais de base, que é a Orquestra Experimental de Cordas e a Banda Sinfônica do curso de formação musical. E como a FAMES garante que todo esse pessoal que passa por lá, que participa dos grupos, saia, encare o mercado de trabalho de frente, né, que fomente a economia criativa aqui no Espírito Santo, né, que está sendo impulsionada aí também pelo governo do estado. Como a FAMES faz essa preparação? Tá? É muito importante que o nosso aluno tenha experiência artística, né? Ou seja, ele tenha experiência tocando com profissionais de alto nível, ou seja, vivenciando ali a realidade da profissão, que tem uma pressão mesmo, Sim. né? Tocar em palcos, né? E enfrentar o público, o repertório, etc. Então, dentro desses grupos orquestrais, que são disciplinas, né, ele vai estar ali com um colega do primeiro ano, do segundo, do terceiro, do quarto, até todos ao mesmo tempo e de cursos diferentes, para formar uma orquestra. E também, nesses grupos orquestrais, nós temos também professores que são instrumentistas, então ele está ali tocando ao lado de um músico de alto nível, mas ali atuando como músico, né, para executar um determinado repertório. E os nossos grupos também se apresentam nos maiores palcos daqui do Espírito Santo, né? Nós temos parceria com o Sesc Glória, por exemplo, com o Teatro Aham. Carlos Gomes. Os nossos grupos são chamados para participar dos festivais, Festival de Jazz de Santa Teresa, Festival de Jazz de Vitória, para citar alguns, né? Festival de Domingos Martins. Então os nossos alunos estão lá diante desse público e muitas vezes nós conseguimos convidar artistas, né, para se apresentar junto com esses alunos, né, com Aham. esses grupos que estão preparando ao longo do ano, né. Então já tocaram com Lira Pinheiro, com Filó Uhum. Machado, sabe, então grandes espetáculos mesmo. E isso realmente funciona muito bem. Bom, um outro lado da sua pergunta tem a ver com qual tipo de formação o nosso aluno vai ter. Uhum. Então, um aluno da FAMES, ele não vai só estudar música, né, ele vai estudar música no seu instrumento, mas também toda a parte de conhecimento da música e tudo aquilo que está em volta da música, que são questões políticas, questões Sim. sociais, né, todas as questões de mídia, né. Fazer música para uma mídia que era o rádio, é diferente de quando a mídia é o disco, depois quando é a televisão e E hoje hoje com a a rede música social. é o rede social, streaming, etc. Hoje o desafio é fazer uma música de 30 segundos, que cause o impacto e que promova o engajamento. Era completamente daquilo que, por exemplo, a minha geração estudou. A gente estudou para fazer músicas de 15 minutos. Uhum. Então hoje 15 minutos não vai te levar muito longe, né. Não, com esse conhecimento você precisa ter, mas você precisa também colocar em perspectiva, entender o seu momento. Então é nesse sentido que a gente trabalha com essa formação, colocando os nossos alunos junto com os nossos parceiros, o Hub, a S+, Uhum. né. Então todos esse grande movimento que tem no estado do Espírito Santo, nós e nossos professores, nossos alunos estão envolvidos para ter muita clareza sobre quais são as oportunidades da economia criativa. É, a Fomes também vem se aproximando muito do lado da questão
pesquisa científica, né. Sim. Como que isso é importante e como que isso impacta o dia a dia, né, da FAMES e o que isso traz de resultados, né, para os alunos e para os servidores da entidade? Sim, logo um dos nossos primeiros atos em 2019 foi dar muita clareza para os nossos alunos de corpo docente de como que a FAMES iria atuar nas esferas do ensino, pesquisa e extensão. O ensino, ok, sala de aula, currículo e etc. A extensão é a entrega dos nossos produtos para a sociedade, né? É essa relação intensa com aquilo que está acontecendo no presente, na Gente, uhum. realidade. E a pesquisa para produzir conhecimento inovador. Esse conhecimento inovador, ele pode passar para a sala de aula, de modo que o nosso ensino seja cada vez mais atualizado. E ele precisa experimentar aquilo que está acontecendo no campo, ali também na extensão. Então a gente conseguiu realmente amadurecer bastante isso. Hoje os nossos professores são muito competitivos ali nos editais da FAPES, Uhum. né? A gente tem um índice de quantos nós temos projetos fomentados por agências, né, de fomento, com verba, e os nossos professores têm um nível de competitividade muito alto. Nós temos alcançado isso. Os alunos naturalmente estão envolvidos nesse processo e inauguramos também a nossa primeira oferta de pós-graduação, né, que foi a primeira turma 2 anos atrás e agora estamos dando continuidade a isso. Fabiano, a sua formação passa por instituições como a Sorbonne, e tem colaborações com nomes como Naná Vasconcelos, e também é referência nacional em música audiodidá Audiotátil. audiotátil. Então, muita gente não conhece, né, o que Uhum. é audiotátil. Aí eu gostaria que você explicasse um pouquinho também de que forma toda essa bagagem que você carrega, te ajuda, né, na gestão da entidade, influencia na sua na atual gestão da FAMES. Assim, não assim, ajuda muito a claro que existem os desafios Sim. administrativos, mas, um diretor também precisa ter uma visão estratégica, né, pra a instituição. Então essas experiências foram realmente muito importantes, experiências artísticas, né, como foi o caso com o Naná Vasconcelos. Na verdade, quando a gente convive com artistas desse nível, eh, a gente aprende nada mais do que a simplicidade, né. E os grandes são simples, né. Os grandes são acessíveis, eles fazem as coisas parecerem mais fácil para o outro, não tornar as coisas mais difíceis e complicadas. As coisas são complicadas, mas os grandes eles têm essa capacidade de tornar mais leve. Esse foi o grande aprendizado, né, que eu tive com esses grandes artistas que eu pude trabalhar junto. Então, a experiência artística, né, eu nunca deixei da minha formação, né, acadêmica, deixar de lado a experiência artística, né. Então, felizmente deu para misturar as Tirar. 2 coisas. E na formação acadêmica, eu tive essa passagem, né, na Sorbonne, que foi para o doutorado, e eu nessa fase fui tentar entender, como que as pessoas interagiam. Assim, poxa, como que alguém que é, né, um brasileiro, um africano, um americano, um indiano, conseguem tocar juntos e entender que aquela música e achar que aquilo que eles estão fazendo bom, sendo que muitas vezes o que eles estão pensando vem de caminhos muito diferentes. Aham. Então, interessante, porque muitas vezes não importa o caminho que veio aquele conhecimento, mas quando ele acontece, a gente vai julgar aquilo como bom, né, como alguma coisa que deu certo, né. E isso, o que me ajudou muito a entender isso, foi justamente essa especialidade, né, que hoje, eu tenho caminhado em frente, que é a musicologia audiotátil. Audiotátil porque é do ouvido Uhum. e do tato, né. Então quando você vê aquela pessoa que pega um violão e toca, eu não sei nada de música", mas você vê ele tocando, Tocando, ele né. sabe tudo de música. É porque às vezes, saber de música tem a ver com ler partituras. E então, durante um bom tempo, tocar de ouvido é como se não fosse um conhecimento, daí o nome música popular, enquanto a outra era música erudita. Então, a maneira de falar música audiotátil tira esse foco, social, né,
de que uma música é erudita e outra é popular, Uhum. né? Ou o meio de comunicação, que uma música é escrita e a outra é de tradição oral. Ok, mas como que se faz essa música? Então, quando você faz a música usando o ouvido, você está usando um grau de complexidade da nossa inteligência, né, das pessoas, que é tão complexo quanto ler uma partitura, se não mais, né? Só é diferente. É diferente, é como se um é álcool e outro é gasolina, Aham. entende? Mas os dois chegam a 150 quilômetros por hora. Foi muito importante ter essa clareza, né? Para, inclusive, promover políticas internas, né, de valorização dos dois caminhos. Acho que não é interessante também eh, não existir mais essa divisão que já existia, né? A música erudita, porque tem os repertórios, Sim. não é? Tem os especialistas na construção dos instrumentos, né? Tem os instrumentos elétricos. Então a história foi construindo as coisas nesses caminhos, né? Mas a nossa visão integradora, né, e de saber dar o valor, né, para isso, em diferentes, né, dimensões, acho que é muito importante, né? Então, esse conhecimento tem servido para isso, acho que para avançar com aquela lição de tornar as coisas mais simples. As coisas não são simples, as coisas são complexas, mas a gente pode ajudar a ter meios, né, e buscar investimentos para que seja mais acessível, né? Sim. A gente já falou do avanço com pesquisa científica, a gente já falou do avanço também em mídias, em tecnologia, né, que Uhum. foi necessário, principalmente depois da pandemia. Mas o que mais a Fame, reserva para o público capixaba, principalmente agora para o segundo semestre de 2022? Quais são projetos? Vão ter novidades? O que que a Fame está, preparando, né, Olha, para eu 2025? eu queria deixar essa mensagem para quem está nos ouvindo, essa mensagem muito importante. É, realmente a FAMES está preparando coisas para o futuro. E como que a gente fez isso? Fez isso investindo numa das coisas que é mais importante para uma instituição de ensino superior, Uhum. os seus recursos humanos, né? Então nós temos hoje o nosso corpo docente, ou seja, os nossos professores, né? Então, um corpo docente de professores efetivos. Nós temos avançado na valorização desse quadro de professores. Estamos agora com o nosso segundo concurso. Nós vamos ter uma quantidade de professores efetivos, ou seja, que estão ali para pensar esse futuro, né, junto com a comunidade acadêmica, na ordem de 54 professores. Você não vai encontrar isso nas universidades no Brasil. Nós somos hoje já o segundo maior departamento de música do Brasil, né? Então, com um patrimônio muito expressivo, né? Nós temos muitos pianos, violões, nós atuamos hoje em 3 prédios, né? Tem o prédio da sede, tem um prédio logo à frente, onde funciona a pós-graduação, tem laboratórios, né? E tem um convênio também com o Ciretran, com outro palco, com outro auditório lá. Então, hoje, quem vai estudar na FAMES vai ter acesso a um complexo e, sobretudo, a esse grupo de professores, né, de alto nível, que passaram por um concurso muito difícil, em todas as áreas, né? Nós temos professores de todos os instrumentos de orquestra. Não são todas as universidades do Brasil que têm um instrumento, um professor de tuba, um professor de fagote. Nós temos de todos os instrumentos. É muito importante isso, porque é o poder público mesmo que precisa garantir a música erudita. Às vezes a gente pensa, na verdade, a gente precisa de muito investimento na música erudita, porque as orquestras, elas precisam de muita força para continuar, Sim. porque é importante que continue tendo alunos de violino, alunos de viola, senão a orquestra acaba. Então, por isso que tem esse investimento de base, né, nas escolas. E os alunos gostam. Os jovens gostam de tocar esses instrumentos também. Assim como gostam também de violão, de guitarra, de bateria, mas é muito amplo. Então, a FAMES está produzindo e preparando para a sociedade mais 72 anos de FAMES. Esse é o nosso recado e eu acho que isso é muito importante. Acho que esse é o grande legado dessa última gestão, deixar a instituição olhando para cima
pronta para seguir o seu próprio caminho, né? E muito mais estruturada, né? Com muita saúde, né? Então esses são os projetos. Agora a gente vai comemorar os nossos 72 anos, né? Vai ser no Teatro Carlos Gomes, no Mas, dia 20. assim, antes de eu falar dessa festança, né, porque tem muita programação, eu só queria pontuar o seguinte: o edital da FAMES, ele já foi lançado e os professores vão ingressar no semestre que vem. Em que pé que está esse edital? Tá. O concurso aconteceu em 2020, o primeiro, um grande concurso. Algumas vagas que não foram preenchidas, mas outras vagas que nós ainda adquirimos em função da nossa dinâmica, começaram nesse segundo concurso que foi feito. O edital já foi feito, já foi feito, já encerraram as inscrições, já foi feita a primeira prova, né? E já saiu também o resultado da primeira fase, né? Então agora já vai para a segunda e terceira fase, né? Que é a fase de instrumento, aula e etc. A E a gente questão prática. aí a gente planeja terminar esse ano ainda esse concurso. E aí começa a chamar E começa a chamada os candidatos aprovados. desses candidatos. E aí tô finalizando 2026 com 50 e... 54 professores. Hoje já temos bem próximo desse número, porque esse concurso complementa, né, as vagas não efetivadas, né? Ficaram ainda uns 8, né, por aí, substitutos. Então a gente tem esses professores, mas não nesse quadro efetivo que vai ser suprido por esse novo concurso. E mais 12 vagas. Então vamos ter bastante gente para poder atender os capixabas. Agora, voltando ao assunto que eu imagino que muita gente queira saber, a programação, né? A programação de aniversário, 72 anos, né? Comemorado dia 23 de maio e o dia 23 de maio. Então, o que a FAMES preparou para a população capixaba? 23 de maio é o aniversário da FAMES, mas dia 20 que vai ser a comemoração no Teatro Carlos Gomes. Então quem está nos ouvindo, fica atento. Dia 20, no Teatro Carlos Gomes, por volta de 19 horas. Quando você chegar lá, o nosso ensemble percussivo, nosso grupo de percussão sinfônica, vai estar na Praça Costa Pereira. Isso está sendo muito gostoso. A inauguração do Carlos Gomes foi assim, né? Foi na Praça Costa Pereira, depois a gente foi conhecendo o teatro. Isso é uma dinâmica muito, muito legal e vai mostrar também um pouco desse nosso novo modo de entregar a música também para os capixabas. Então você vai ser recepcionado na Praça Costa Pereira com o nosso grupo de percussão sinfônica, depois vamos entrar no teatro para ver o concerto da nossa banda sinfônica. A banda sinfônica é um grupo imenso, né? E nós vamos tocar composições de músicas de cinema. Ah, que legal. Então, Muita gente gosta, né? Muita gente gosta. Tem gente que bota no calendário assim, vai anotando, reservando as datas. Qual orquestra vai prestar homenagem para o cinema? Qual orquestra vai prestar homenagem para qual músico, né? Só para acompanhar esses especiais. Exatamente, e vale a pena, porque são aquelas músicas que estão na sua memória, né? Então você vai poder convidar os seus amigos e a gente encher o teatro para a gente poder celebrar os 72 anos da Faculdade de Música. Fabiano, encerrando a entrevista, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado participar da entrevista. Eu que agradeço, Amanda. Obrigado por esse bate-papo, obrigado pela oportunidade. Para você que nos acompanha e quer saber mais informações sobre esse ou outros conteúdos, acesse esbrasil.com.br, nos siga em nossas redes sociais e até a próxima.